E aí galera, tudo bem? Sei que a gente está num formato diferente, vou tirar a boina porque tá dando sombra no meu rosto. Espero que vocês odeiem esse formato, porque eu tô gravando fora do horário de aula, sala vazia, tudo esquisito, e não vai ter como gravar assim direto. Então, por favor, pelo menos se inscreve, deixa o like aí, dá um apoio aí, porque não é fácil ficar fazendo isso. Eu faço porque eu gosto, porque eu quero que vocês aprendam. Então, por favor, colabore aí. Vamos falar um pouquinho sobre Idade Média, finalizar o conteúdo da última aula, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que esse conteúdo não fique chato. Às vezes a minha aula é legal porque vocês estão junto comigo, né? E eu falando sozinho é meio sem graça falando para a câmera. Então, presta bastante atenção, pega o caderno, anota tudo aí, e se tiver dúvida, manda mensagem lá no Instagram, prof.daniel.almeida, ou pode deixar um comentário aqui no YouTube que eu respondo assim que possível, beleza? Vamos lá. Então, hoje nós vamos finalizar o conteúdo que nós falamos na última aula sobre o renascimento comercial, dentro da Idade Média, onde a gente falou sobre o auge e seu declínio. A gente está falando sobre declínio agora, naquela parte que nós chamamos de Baixa Idade Média. Anteriormente a esse cenário da Idade Média, o que estava acontecendo no mundo? Lá na Antiguidade, você aprendeu comigo que nós tivemos o Império Romano. E aí lá no Império Romano, nós vemos a queda dele. Esse império que unificava tanto a parte sul da Europa, a parte norte da África e também regiões ali da Ásia, ele vai ser desmembrado. E aquela moeda única ela vai perder o seu valor. Então agora nós vamos ver o uso diferente da comercialização. Ao invés de usar a moeda, nós vamos ver trocas diretas. O valor monetário vai perder essa circulação. E a gente vai ver posteriormente, em Veneza, uma construção desse comércio novamente, um renascimento comercial, um renascimento do uso da moeda, tá bom? E por que Veneza? Veneza é uma cidade que fica lá na Itália, é uma cidade muito forte no comércio. Por que isso acontece? Geograficamente, a Itália é como se fosse o centro desse mundo europeu comercial. A principal rota comercial, onde que nós vemos o contato da Europa, África e Ásia, é através do mar Mediterrâneo. E a Itália está bem no meio disso. Tanto indo em direção ao ocidente, contato com a Península Ibérica, indo mais ao norte, em direção à Inglaterra, regiões da França, no norte da África, com várias nações com artesanato, riquezas culturais, e também na Ásia, onde que nós vamos ver a trazida de especiarias durante a modernidade. Então Veneza vai ser o centro desse mundo comercial. E por que Veneza novamente? Porque Veneza tem relação com o Império Bizantino. Lembra que eu falei na última aula? O mundo romano ele vai se dividir em duas partes. O Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental ele é destruído ali no final da Idade Antiga. Só que o Oriental, que é chamado de Império Bizantino, ele se mantém. E os venezas, a população de Veneza, perdão, eles já têm contato com esses bizantinos. Eles falam o mesmo idioma, eles têm um sangue parecido, eles têm um caráter de nacionalidade muito parecida. Então, contato entre esses povos de Veneza e de Bizâncio vai ajudar, tudo bem? Vai surgir também novas rotas comerciais através das cruzadas, nós falamos na última aula sobre essas cruzadas, que acontece por ordens do Papa Urbano II, e também a abertura comercial das cidades episcopais. O que são cidades episcopais? As cidades episcopais são cidades vinculadas ao clero da Igreja Católica. Ou seja, esse clero dominava essas regiões, dominava a relação comercial que se tinha ali. E era proibido essa relação comercial. Era praticado muito doação, trocas de objetos e a moeda perdeu seu valor. Tá bom? E isso acontecia nas cidades episcopais. Porém, com a abertura comercial, nós vamos ver uma circulação monetária ali e com essa circulação monetária, um acúmulo de riquezas e, por consequência, um aumento nos dízimos para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica, querendo ou não, viu aquilo como um benefício. O aumento do comércio levou consequências consideradas positivas para a Igreja Católica. Continuando. Só comentando uma coisa que eu deixei ali no slide e eu esqueci de citar. Tá vendo essa partezinha aqui, ó, que eu falei que foi parado de se utilizar as trocas monetárias? Foi substituída pelo escambo. Se eu produzo galinhas e eu quero comprar porco, eu não vou usar uma moeda para comprar. Eu vou trocar uma dúzia de galinhas por um porco. Tá? É uma troca direta de um objeto pelo outro. Isso acontece aqui no Brasil. Tá? Então, os indígenas foram colocados como escravizados ou com pagamento de escambo. O escambo era o quê? Eles retiravam para o Brasil e eles recebiam quinquilharias, espelhos, entre outros objetos. Tudo bem? Continuando.
Esse renascimento comercial, ele tem algumas características relevantes para chegar nele. Então, por exemplo, primeira, as feiras medievais. Essas feiras medievais, elas são muito semelhantes às feiras que nós temos hoje em dia. Se você é aqui de Londrina, você conhece aquela Feira da Lua, a feira que tem no Sim Conjunto, a Feira do Centro, são feiras abertas com algumas barracas, onde se comercializa produtos agrícolas e também artesanatos. Isso acontecia na Idade Média. É uma prática que é reproduzida desde esses tempos. E segundo ponto, nós vamos ver as companhias de ofício. E agora presta bastante atenção. Essas companhias de ofício, elas constroem o que nós entendemos como prática profissional ou de um ofício de trabalho. Vamos pensar no cenário hipotético. Eu, professor Daniel, em um mundo medieval, onde que eu faço parte, eu gostaria de ser um sapateiro. Aí eu ia na companhia de ofício de um sapateiro, um mestre na sapataria e pedia a oportunidade de aprendizado. Ele aceitava a minha proposta com algumas condições. Eu deveria trabalhar dentro da companhia de ofício, teria o benefício de morar com ele, porém eu não receberia um salário. Iria estudar com ele e quando esse meu mestre acreditasse que eu estava apto para uma avaliação, eu faria essa prova. Se eu tivesse êxito nessa prova, eu seria mudado de posição. Não sou mais um aprendiz, agora eu me tornei um oficial. Sendo oficial, agora, além da moradia, que eu poderia continuar morando na companhia de ofício, eu posso receber um salário, receber um pagamento pelo serviço que eu estou fazendo. E com esse pagamento eu posso escolher morar em outro local. Tudo bem? Sendo um oficial na companhia de ofício, eu, em média, tinha 7 anos de estudo. E aí, no 7º ano, o meu mestre poderia escolher me avaliar novamente. Se eu tivesse um desempenho correspondente à expectativa do meu mestre, eu deixava de ser oficial e me tornava um mestre. Tudo bem? Então, a hierarquia e uma relação dentro da companhia de ofício é de 3 indivíduos. O mais baixo da pirâmide, o aprendiz. Em cima dele nós temos o oficial e acima dele o mestre. E quando eu me torno mestre, eu posso abrir minha companhia de ofício, eu posso abrir minha própria loja, eu posso produzir e comercializar isso. Tá bom? Outra característica importante que tem relação com a companhia de ofício e uma decorrência desse renascimento comercial são as universidades medievais. São os primeiros cursos: medicina, direito, belas artes e teologia. Lembra? Teologia, Deus. Logia é estudo. Então é estudo de Deus. E quando eu digo Deus, é bem no sentido cristão. Estudar o cristianismo. Existem casos de estudo de outras religiões? Existem. Mas o ponto principal é o cristianismo. Hoje, nas universidades atuais, existem várias propostas onde que eles estudam a diversidade de religiões que existem no mundo. Mas aqui no Brasil, majoritariamente, a gente vai ver os estudos de um cunho religioso cristão. Tudo bem? E aqui nós vamos falar sobre a possibilidade de sair da servidão através desse renascimento comercial. Lembra que eu falei no feudalismo que o servo ele era preso à terra? Se ele ia para regiões comerciais, como essas feiras, e ele vendia o excedente do que ele produzia, ele poderia acumular um pouco mais de dinheiro. Acumulando esse dinheiro em um cenário muito, como que eu posso dizer, específico, ele poderia alterar sua condição de vida. Ele comprar uma terra, etc. E isso também dentro da nobreza. A nobreza que já tinha uma condição social um pouco mais abastada, acumulava aqueles recursos e comercializava e acumulava mais dinheiro, se enriquecendo cada vez mais. Então, sendo uma possibilidade de sair da servidão ou de ter uma mobilidade social. Tudo bem? Continuando, nós vamos ver a ascensão das monarquias nesse período da Baixa Idade Média, com a legislação, com maior controle das leis e normas por parte desses monarcas, e essa força da monarquia vai cada vez se sobrepor às influências da nobreza. E essa sobreposição ela vai acontecer de diversas maneiras. Pensa assim, o monarca ele é dono da terra. E aí, quando tem comercialização, ele cobra imposto sobre aquilo. Quanto mais se comercializa, mais imposto tem, mais lucro e mais, como que eu posso dizer, aquisição de bens o monarca tem. Com bens, com riqueza, nós entendemos que tem uma construção de poder. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder político e social e econômico eu tenho. E aí eu quero que você pense da seguinte maneira, você nunca mais vai esquecer isso. Trabalho e dinheiro são a mesma coisa. O seu dinheiro, quando você trabalha, eu vou até chegar perto. Quando você trabalha e recebe um salário mínimo, R$ 1.600 no mês, você não está recebendo R$ 1.600, você está recebendo um mês de trabalho. E aí quando você vai numa loja querer comprar uma calça e aquela calça é R$ 400, você não está pagando R$ 400, você está pagando 25% do seu salário.
Ou seja, de um mês de 4 semanas, você trabalhou 1 semana para poder pagar aquela calça. Quando você compra um celular, você fala assim, é um iPhone novo, 6 mil reais, nem... Pô, pensa aí. Esse valor, ele vai se multiplicar, ele vai crescer. Então tome esse cuidado. Dinheiro é trabalho congelado. Aprenda isso, tá bom? Continuando. Nesse fortalecimento comercial, esses reis vão cobrar mais impostos. E esses reis também vão começar a comprar as narrativas, através de crônicas, através da produção de arte. E essa produção de crônicas de arte, ela se reproduz até os dias de hoje. Quando você pensa em filmes da Disney, a maioria dos filmes que vem na sua cabeça podem ter uma relação direta ou indireta com as monarquias. Uma princesa, uma rainha em busca do seu cavaleiro. Até mesmo no nosso linguajar, quando eu vou falar com uma pessoa que eu gosto, uma criança que está bem vestida, uma menina bem vestida, fala assim, ela está uma princesa. O meu filho, ele é um príncipe. O meu esposo, o meu namorado, ele é um cavalheiro. Ele abre a porta para mim. Pô, o que um cara andar de cavalo tem a ver com abrir a porta? Existe uma construção narrativa de que esses termos são algo benéficos. Isso é reproduzido até os dias de hoje. Mesmo que você não concorde com monarquia, em algum momento você pensou que ser chamada de princesa ou de príncipe era um elogio. Você fala da sua mãe falando que era sua rainha, que o seu pai é o seu rei, etc. Nós reproduzimos um discurso que não necessariamente cabe à nossa sociedade hoje. Se eu falar para você, vamos trocar o presidente, vamos colocar um rei, uma família para governar no lugar do presidente e ser um modelo de governo monárquico, provavelmente, não é todo mundo, você vai resistir a essa ideia, tá? Conseguiram entender um pouco? Essa construção de narrativa vem tanto pelas crônicas, tanto pela arte. Na arte renascentista, vocês vão ver nas outras aulas de outras disciplinas, como por exemplo da Marina e da Isabela, que ela vai fazer uma representação dessa nobreza, de uma família com sangue nobre, ou propriamente da monarquia, porque eles conseguiam bancar isso, tudo bem? E continuando, a crise na Idade Média. Você já tá careca de saber sobre isso, que a peste bubônica, ela vai exterminar cerca de 1/3 da população da Europa. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma morre. E como que é a difusão da peste bubônica? Através de pulgas que eram carregadas por ratos, entre outros animais. Lembra? Na Idade Média não tinha saneamento básico ali na Europa. Em outros locais do mundo tinha. Até os incas tinham, mas os europeus não. Então, eles faziam suas necessidades em um balde dentro de casa. Quando eles iam sair, eles pegavam aquele balde e jogavam pela janela. Aquela sujeira, aquele excremento, aquela urina, ficava acumulando. Aquele cheiro delicioso que você pode imaginar, ele chamava animais, principalmente ratos. Esses ratos traziam as pulgas tinham contato com seres humanos, eles se contaminavam com a peste e morriam. Tanto que você pode ler um livro chamado O Massacre dos Gatos, onde que conta esse cenário na França, onde que eles não sabiam qual que era a origem, se era dos ratos, se era dos gatos. Os gatos carregavam essa pulga? Possivelmente, só que eles matando os gatos, nós vamos ver o aumento do número de ratos, então vira um movimento de bola de neve. Lê esse livro, é um pouquinho triste pensar que aconteceu isso com os gatos, mas pensar a Europa nesse cenário a partir de uma perspectiva da organização da sociedade nessa crise é muito interessante, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E é um conteúdo muito de sociologia, antropologia, a galera na faculdade vai trabalhar isso, tá bom? A nobreza em conflito, através da construção das monarquias nacionais. Essas monarquias cada vez se consolidando mais, conseguindo mais poder, chamando soldados ou comprando mercenários, vão invadir outras monarquias. A unificação delas vai formar posteriormente o que nós chamamos de Estado-nação moderno. E a formação desses Estados-nações modernas vão enfraquecer essas nobrezas. Por que, professor? Não faz sentido para mim. Faz sim. Pensa aqui comigo. Os nobres não eram aqueles que tinham o monopólio da violência? Que eles eram soldados que defendiam? Agora, esses nobres não vão ter mais esse poder. Por quê? Porque agora eu dei as armas para soldados, para camponeses, para mercenários, etc. E agora a nobreza ela não tem todo esse poderio que tinha anteriormente na Alta Idade Média. E aí um dos momentos marcantes é a Guerra dos 100 Anos, que acontece entre a França e a Inglaterra. Só vou te dar uma dica. Guerra dos 100 Anos não dura 100 anos. Ela dura mais que 100 anos. Não cai nessa pegadinha no vestibular. E mais uma coisa, criação de exércitos nacionais vão enfraquecer essa nobreza, tá bom? E período histórico, só para relembrar, tá? Aqui nós estamos falando sobre a Idade Média, quando tem a queda do Império Romano. E vamos começar o conteúdo da próxima aula.
Seguinte, Renascimento e reformas protestantes. Reformas religiosas, para ser mais exato. Não vamos conseguir falar tudo, vou ser coerente com o que eu falei no anfiteatro e na sala 5, não vou ultrapassar isso. Só vou dar um spoiler. Aqui nós temos um desses momentos de reforma religiosa. Então não perca a próxima aula. Se você está vendo em casa, prepara a pipoca, prepara o refrigerante, porque vai ser uma aula deliciosa. Vamos falar bastante fofoca. Eu vou falar sobre a história de amantes, a história de traição, um papa com 5 filhas, querendo o divórcio e o papa não permitindo, um casamento às escondidas, casando com a amante, matando a amante posteriormente, etc. A construção de uma igreja em cima de todo esse cenário. Então presta bastante atenção, porque esse conteúdo é a cara do vestibular. Eu tenho certeza que vai ser cobrado esse ano. Então confia no pai. Você não pode perder na próxima aula, tá bom? Esse quadro aqui é uma referência ao Martinho Lutero, publicando as 95 teses contra a Igreja Católica, tá bom? E continuando, indicação de música. Era para ter atualizado, não atualizei. Sabe o que você vai ouvir? Você vai ouvir BK. Ele tem um álbum chamado Líder em Movimento. Procura no Spotify, procura no YouTube, todas as plataformas. É um álbum maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar. Mesmo que você não goste de rap, você vai curtir algum ponto dessa música, tá? Nossa, a iluminação tá horrível. Tá bom? Desculpa, eu tô com a cara parecendo um zumbi. Indicação de trabalho, lembra dos psicólogos lá, eles fazem atendimento online. Se você clicar lá no PDF, já vai indicar o WhatsApp deles. E aí, mais uma coisinha, um trabalho meu. Além de você me seguir nas redes sociais, compra um ninho meu. Tô vendendo um Uno 96, 2 portas, com alarme. Só não vem com a escada em cima para andar 1 litro, tá bom? Porque você vai começar aos poucos. Você pegar um Uno desse com escada, você vai sair voando aí e causar um acidente. Manda mensagem no meu Instagram que eu tô vendendo, rapaziada. E continuando. O que é pra gente falar hoje? Relembrar essa questão do renascimento comercial e comentar sobre a reforma religiosa. Não sei porque que bugou ali o slide, tá? No Renascimento, nós temos que lembrar um conceito importante, que é o renascimento cultural. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas do século XIV até o século XVI, nós vamos ver a sobreposição da fé pelo antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É o homem no centro. Então nós vamos colocar a discussão com a humanidade na perspectiva, não colocando mais Deus como o centro das atenções e a maneira que a gente interpreta o mundo. Antropocentrismo é o homem estando no centro do universo e não Deus. Quando é Deus no centro desse mundo, nós chamamos de teocracia, teo de Deus. Lembra que eu falei de teologia? Não esquece. E continuando, dentro desse renascimento cultural, nós temos o individualismo. E esse individualismo é caracterizado pelo quê? O homem passa a se preocupar mais consigo mesmo, deixando a ideia de coletividade proposto pelo cristianismo. E segundo ponto, hedonismo é a valorização do prazer acima de tudo. Quer dizer que isso vai ser uma regra? Não, mas é porque a Igreja Católica falava para você negar os prazeres da carne para você ter a salvação. Se agora eu posso valorizar um pouco mais do meu prazer, não pensando de uma maneira generalizada, agora eu consigo aproveitar um pouquinho. Consigo tomar um vinho, consigo tomar uma cervejinha, vou poder aproveitar um pouquinho mais, vou acumular um pouquinho mais de riqueza para ter um luxo, coisas que a Igreja Católica em certo momento abominava, tá? E mais uns pontos. O racionalismo. Nós vamos ver a razão humana sendo capaz de desvendar o mundo e alcançar a verdade. E mais um ponto, o humanismo. A valorização do homem em seu aspecto ativo e criativo. Isso que vai trazer a cara desse renascimento cultural. E mais alguns pontos. Por exemplo, a vida urbana. Vai ser fortalecida as cidades. Com o fortalecimento dessas cidades, as universidades vão ocupar mais espaço, aquelas que eu comentei agora há pouco, principalmente com estudos de textos clássicos ou de autores clássicos. Quais são eles? Aqueles que você estuda na filosofia grega clássica, aquelas artes gregas clássicas, algo que nós chamamos de mundo clássico, Roma e Grécia, tá bom? E por último, a imprensa é inventado no final do século XV, se eu não me engano, a prensa por Johann Gutenberg. É como se fosse a impressora antiga. Eles arrumavam as letras, passavam a tinta e prensavam no papel. A junção dessas prensas fazia um texto. Antes o livro ele era manuscrito. Tá bom? E nós vamos ver outros cenários. O renascimento na pintura, nas aulas de arte, você vai ver. O renascimento na arquitetura e também na literatura, que você vai ver nas aulas do Guelph. Beleza? Só tem um ponto importante. Lembre, tá?
nós vamos ver a conexão desses universos. Só que cada uma dessas áreas interpreta um período diferente. Na arte é uma coisa, na literatura é outra e história é outra. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.